Nós temos situações em que as pessoas têm dificuldade, né, para respirar, têm problemas respiratórios perto de casa por conta das queimadas, o tempo já está seco. E aí com a fumaça fica ainda pior. Reparou na voz do Raimundo Lima? O Tava nosso um pouco repórter fanho. que visitou esses lugares já teve dificuldade, já sofreu também ali com problemas de respiração, né? A voz ficou um pouco fanha também. Olha, por onde a gente passa tem esse problema todo e como nós apresentamos há pouco aqui, o Dr. Vitor já está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esse assunto, Aline. Dá tempo ainda de você mandar suas mensagens, viu? 981-798115. Você pode também ligar para a gente 2107-6648. Doutor Vitor, obrigada pela sua participação. O que as pessoas podem fazer para evitar as maiores consequências, porque é praticamente inevitável. A gente se depara de repente com a fumaça, já começa a irritação na garganta, nos olhos, no nariz. Existe alguma maneira de tentar evitar uma consequência pior, por exemplo, hidratação no nariz, nas vias respiratórias? O que fazer, assim, andar com um arsenal na bolsa? Bom, boa tarde. Bom, tem algumas medidas que a gente deve fazer, principalmente nesse período do ano, que é conhecido como BR-Bró. Nós temos uma junção de período quente e a temperatura também elevada aumenta o problema da umidade do ar, que geralmente com a temperatura mais alta, a umidade do ar baixa mais ainda. Então, nesse período, quando a umidade baixa de 40%, a gente deve fazer algumas medidas, entre elas o uso de solução fisiológica nasal, isso está indicado para todas as pessoas. Inclusive as crianças, né? E idosos, principalmente. Principalmente as crianças e os idosos, que são mais suscetíveis. Então, os extremos de idade são mais suscetíveis, de forma que eles devem ser, e devem ser lembrados, porque muitas vezes eles não vão fazer espontaneamente. É o soro normal, o soro fisiológico normal. Pode ser utilizado até com uma seringa mesmo, ou até colocando para poder puxar pela mão. Outras medidas que podem ser feitas é evitar atividade física nesse período entre 10 e 4 horas da tarde, que é o período mais quente, que a umidade fica mais baixa ainda. Mesmo nos dias que a umidade já são baixa, nesses horários fica pior. Como as pessoas ficam mais desidratadas, a atividade física nesse período aí que o senhor falou agrava a situação. Agrava mais ainda a situação. A hidratação mesmo, ingerir bastante líquido, dá preferência a comer frutas com suculência maior, melancia, abacaxi, sucos que tem maior quantidade de líquido. Tem a pergunta aqui, doutor, que está chegando da Maria de Lourdes, lá do Planalto Bela Vista. Tenho 82 anos e muita alergia respiratória. Estou sofrendo muito com as queimadas. Além da limpeza, o que eu posso fazer para evitar as crises? Medidas dentro de casa ali, doutor? Outra medida que pode ser tomada dentro de casa é o uso de umidificadores. Apesar deles não corrigir completamente a umidade do ar, mas eles melhoram um pouco a umidade dentro dos domicílios. Agora tem que tomar o cuidado de não colocar ele virado para as paredes ou para as cortinas, porque aquilo pode fazer a criação de mofo. Aí vai efeito inverso, né? Então aí pode prejudicar. Um outro problema. Agora, quanto ao umidificador, a gente percebe que as pessoas têm dúvidas. Primeiro, algumas pessoas podem ter alguma dificuldade ou pode ter um efeito contrário, como a Aline falou, na utilização do umidificador, a questão da potência, se coloca de mais, se coloca de menos. E outra coisa, a bacia com água e a toalha molhada realmente substitui o umidificador ou não? Faz efeito? Faz algum efeito. É melhor do que não ter nenhuma ferramenta, mas o umidificador ele consegue aumentar mais a umidade do que essas medidas, como colocar a toalha molhada é eficaz. E bacia. Mas na falta de um umidificador, você pode utilizar. E tomar os cuidados também com o uso do ar-condicionado, porque os condicionadores de ar, mesmo esses mais modernos, tipo split, eles reduzem a umidade. Então, a redução da umidade faz piorar ainda mais o ambiente. E a questão do umidificador, tem lá uma distância mínima? Ou seja, se ficar perto demais, pode gerar uma congestão? Você não deve nem colocar muito próximo da pessoa e nem próximo das paredes e das cortinas. Deixar uma distância pelo menos de 1 metro, seria interessante fazer isso. Pergunta que chega aqui pra gente através do nosso WhatsApp. Lábios ressecados, sensação de ardência, são realmente por causa da baixa umidade? O que pode ser feito? É o Diego do Planalto, Uruguai. Bem lembrado, porque todas as peles e mucosas, elas vão sofrer nesse período. Então, a hidratação, o uso de hidratante mesmo na pele é importante. A hidratação no lábio, geralmente com o uso de protetor. Então, existem protetores labiais que são... Existem fatores de proteção labial, proteção solar e também hidratação. Mas o que não puder comprar, pode também utilizar aquela manteiga de cacau, que também serve muito bem. E nas mucosas, utilizar o soro fisiológico nos olhos e no nariz. Doutor, pessoas que sofrem lá das chamadas ites, sinusite, rinite, nesse período sofrem mais ainda. Qual a recomendação que o senhor dá especificamente para essas pessoas? Essas pessoas mais ainda devem tomar os cuidados, porque tanto os problemas alérgicos
como os problemas de infecções virais e bacterianas, eles podem ter aumento nesse período. Então, tem que ter um cuidado maior na troca de utensílios com outras pessoas, para evitar a contaminação, evitar estar em ambientes com aglomeração, principalmente naqueles períodos mais críticos dos horários, entre 10 e 16 horas, estar em aglomerações com muitas pessoas, porque termina reduzindo mais ainda e aumenta o risco de contágio. Então, esses pacientes que têm alergia, além das medidas que a gente já falou, eles têm que tomar esses cuidados a mais. Doutor Vitor, o período do BRL oficialmente é de setembro a novembro, mas começa a ficar quente já em agosto e dezembro, antes de começar o período chuvoso, ainda está bem quente, né? Então, durante esse intervalo, essas pessoas que têm as ites, que a gente acabou de falar, costumam ter muitas crises e vão muitas vezes ao médico, vão ter de utilizar muitas vezes esses medicamentos. O corpo vai acabar se acostumando com a quantidade de medicamentos que eles receitado para poder tentar passar essa crise. Quais são assim os aspectos negativos que podem acontecer por conta disso? Até o intervalo na administração, né, de um medicamento, entre um medicamento e outro, um tratamento e outro. Então, nesse momento, eles vão ter que procurar atendimento médico quando eles tiverem essas crises, para poder fazer a organização do tratamento. Alguns medicamentos podem ser utilizados por tempo prolongado, outros devem ser evitados no uso mais prolongado. Então, individualmente, cada pessoa tem que ver a programação e muitas vezes o ideal realmente é fazer essa programação no início do período. Quem já sofre de problemas mais crônicos, principalmente os que têm alergia, eles deveriam procurar no início desse período de agosto, setembro, para fazer uma reavaliação e uma programação para evitar a piora dos quadros durante esse período até dezembro. Sem falar, gente, não é preciso ser médico para dar essa recomendação, nada de automedicação, tem aquele remédio lá na caixinha, melhor procurar um médico, porque cada quadro é um quadro, melhor tratar de forma adequada. Muito obrigado, doutor Vitor, pela participação, doutor Vitor Campelo, otorrinolaringologista, nosso entrevistado, nosso convidado aqui no Piauí TV. Eu que agradeço a todos e uma boa tarde.